Muito bacana da gente visualizar os dados é através do gráfico de dispersão. Em inglês chama scatter plot, ou gráfico de dispersão. Continuando a usar a nossa base de dados, o nosso dataset do Titanic, eu vou mostrar como a gente pode fazer uma visualização usando o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão é muito importante. Essa base de dados ela é muito sintética, muito fácil, muito pequenininha, mas mais para frente nós temos a possibilidade de encontrar tendência, a gente tem a possibilidade de também fazer correlações, que são informações muito ricas quando a gente está falando da ciência de dados, quando a gente está falando de mineração de dados. Para agora, o que eu vou fazer é puxar o meu scatter plot, né, meu gráfico de dispersão, e simplesmente conectar, né, a minha saída de dados lá do Titanic, né, da mesma base de dados, na entrada de dados do meu scatter plot, tá? E aí a gente já começa a perceber aqui, olha, que eu tenho nesse meu exercício, né, completo agora, os 3 tipos de visualização mais adequadas para esse tipo de dados que a gente tem. É super importante a gente saber refinar os dados, saber com o que nós estamos trabalhando para depois mostrar esses dados funcionando. No gráfico de dispersão, no scatterplot, o que ele vai fazer? Ele vai montar um gráfico onde a gente começa a visualizar tamanho de coisa, né? Então, pelo agrupamento das minhas bolinhas, né? Pela cor das minhas bolinhas, a gente começa a entender um pouco melhor como as coisas funcionaram dentro dessa base de dados, né? Como funcionou naquele evento, mas dentro da minha base de dados. Então, por exemplo, batendo o olho aqui, eu sei quem são os adultos, quem são as crianças, quem é da tripulação, da primeira, da segunda e da terceira classe. Então, eu posso falar para vocês com certeza que na terceira classe tinham mais crianças, tá? Também tinham mais crianças, não tinha nenhuma criança na tripulação. A gente consegue mais ou menos visualizar a quantidade das ocorrências daqueles filtros do que a gente está escolhendo. Então, no eixo X eu tenho o status, né? E no eixo Y a gente tem a idade. Lembra que o status é se é a tripulação primeira, segunda, terceira classe, né? Eu posso trocar, por exemplo, pelo sexo. E aí a gente começa a ter sexo por idade. Só que o Orad manteve para mim aquela legenda, né? Aquele rótulo das cores demonstrarem quem são o status. Eu posso trocar o status aqui das cores por quem sobreviveu ou não. E aí eu tenho uma outra resposta, bem visual, na verdade, né? Bem prática para que a gente comece a tirar informações aqui. Como, por exemplo, aonde vocês veem mais bolinhas azuis? Em homens ou em mulheres adultos? Em crianças, talvez a gente não tenha esse dado muito claro, mas dá para a gente perceber, por exemplo, pelo scatterplot, né, pelo gráfico de dispersão, algumas informações nesse sentido. Eu posso trocar também o tamanho, né, nessa variável não, né, mas eu posso também trocar o shape, na verdade, se eu quero bolinhas, por exemplo, para a idade. Ah, não, para a idade, tudo bem. Xizinho é criança, bolinha é adulto, né? Eu posso tentar fazer pelo status. Aí sim, bolinha vai ser tripulação, xizinho o primeira classe, triângulo segunda classe e a cruzinha terceira classe, né? A gente começa a ter uma visualização espacial dessas informações. Lembrando que a gente pode combinar qual é a melhor possibilidade que eu tenho para uma visualização correta dos dados que eu preciso. Ah, professor, realmente o shape não ficou legal. Eu vou botar todo mundo com o mesmo shape, todo mundo com bolinha. Fica mais fácil de eu enxergar. As cores também, eu quero saber as cores pelo status. Primeira, segunda ou terceira classe. Aqui, visualmente, a gente consegue ver quem sobreviveu mais, né? Em que classe que essa pessoa estava, né? Então, visualmente, a gente sabe onde teve mais sobreviventes e onde teve mais não sobreviventes. São modos da gente visualizar de uma maneira rápida. Ah, professor, não está ficando muito claro para mim.
pode ser que eu tenha uma certa confusão aqui. Eu posso também pedir para que ele pinte as regiões para mim, e aí a gente consegue não só quantificar a quantidade não, né, mas quantificar os ícones de bolinhas, de quadradinhos e assim por diante, como ele pinta qual é a região de uma maneira um pouco mais visual aqui. É claro que quando a gente cruza o eixo x e o eixo y da mesma variável, ele sempre vai fazer uma diagonal perfeita, né? Então eu tenho uma diagonal, né? Aqui sempre nos dois eixos, o cruzamento ali de uma diagonal simples, né? Então se eu cruzar sexo por sexo, né? Ele vai fazer a diagonal. Se eu cruzar quem sobreviveu com quem sobreviveu, a gente consegue também fazer uma outra diagonal. Quem é que está me dando informações aqui? Na verdade, as cores. Eu poderia fazer também pelo shape, né? Então, por exemplo, idade, né? Provavelmente eu vou ver poucos xizinhos aqui, né? Os xizinhos estão muito misturados com as bolinhas, né? Talvez pelo sexo. Agora sim. Ainda confundo um pouco bolinhas com xizinhos, né? Mas a gente tem a possibilidade da análise um pouco diferente. Lembrando que a gente pode dar zoom, né? Eu posso tirar o zoom também daqui para visualizar os dados nesse tipo de gráfico do scatterplot ou gráfico de dispersão de uma maneira mais confortável. Lembrando que o gráfico de dispersão vai ser bastante útil quando a gente estiver trabalhando com categorias numéricas, números. Aqui não, o número é sempre o total, né? O número não é uma variável, o número é o resultado de algumas daquelas variáveis. Tudo bem?